Eu escolhi esse tema porque na minha vida, ultimamente, eu estou precisando muito de perdão e também quero oferecer perdão às pessoas que eu machuquei. Vou começar com uma ilustração em Mateus 18. De 21 a 31. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes mais, 7 vezes mais, porque o reino do céu é como um rei. E resolveu acertar as contas com a empregada. Logo, somente procurou o que ele tinha milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, seu patrão, por meio da união que fosse vendido como escravo, e o empregado da esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão: tenha paciência comigo, e eu pagarei. O patrão teve pena e perdoou a dívida, e deixou com que ele fosse embora. O empregado saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: pague o que deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram que havia acontecido, ficaram revoltados, foram contar ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu lhe perdoei tudo que você devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse sua dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu pai está no céu para você ficar a cada um. Você está perdoando. Aqui, a passagem, Pedro perguntando a Jesus quantas vezes ele devia perdoar o irmão. Jesus respondeu 77 vezes mais. O empregado, ele pediu perdão ao seu patrão. O patrão deu. Só que na hora que ele era para perdoar o seu companheiro, ele simplesmente não lembrou o que o patrão tinha feito. Ele simplesmente esqueceu de tudo e sacudiu o seu companheiro e disse para pagar o que devia. Hoje nós devemos aqui analisar duas razões por que devemos perdoar. A primeira razão é porque ele teve parentes do patrão. Em Lucas 23, versículo 34, é mãe. então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus usa essa frase quando ele estava na cruz, os soldados cachorros dele, todos falando mal de Jesus. Jesus olhou, teve compaixão dele e pediu para o Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mais adiante, Jesus estava já na cruz com os dois ladrões. Um deles olhou para Jesus e disse: se és o Filho de Deus, salva-nos perto dele e a nós também. O ladrão não sabia que estava falando naquele momento. Ele achava que se ele tentasse Jesus poderia salvá-lo. Mas o modo como ele falou foi inútil. Já o outro falou a Deus: se és filho de Deus,
Então lembra-se de mim quando chegar o reino dos céus. E Jesus perdoa o pecado daquele homem e diz: garanto que hoje mesmo estará comigo no reino de Deus. A segunda razão porque devemos perdoar, porque essa é a natureza de Deus. Em Gênesis 26, que vamos criar a imagem e semelhança de Deus. Se somos criados em imagem e semelhança de Deus, nós devemos perdoar, assim como Ele nos perdoou. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Nós, às vezes, não conseguimos perdoar os simples pecados que alguma pessoa faz. Muitas vezes nós olhamos para o erro que o outro cometeu e não sabemos também que nós somos maiores culpados por uma briga. Porque às vezes nós estamos em uma briga mesmo sabendo que o outro está errado, ao invés de simplesmente mostrar o erro, perdoar, nós simplesmente nos afastamos do nosso irmão e fazendo com que o nosso ambiente. Eu pelo congresso tive estudo sobre perdão também. E quando você pegar com o seu irmão, você deve ir falar com ele, pedir perdão. Se ele lhe perdoar, chame uma testemunha e fale, peça perdão ao irmão. Se assim não funcionar, pedir para um terceiro ou até quatro para a pessoa ir com você e pedir perdão para a pessoa. Ele deu dicas para como perdoar o irmão. Se for caso de roubo, o irmão deve devolver o dinheiro 4 vezes mais do que lhe roubou. Nas duas razões que nós vimos hoje, porque nem sempre sabemos o que fazemos, algumas brigas que eu tive com algumas pessoas, ultimamente, eu não lembrei dessa frase, até que você fez essa pregação, eu não lembrei dessa frase, porque não sabemos o que fazemos. Muitos de nós simplesmente foram bobagens, entramos em uma briga e fazemos com que fazemos uma tempestade de copo d'água e não lembramos que nós estamos errados, nós não sabemos o que estamos fazendo naquele momento, não sabemos para refletir o que devemos fazer, simplesmente colocamos o que achamos melhor para nós e não pensamos no outro. Jesus foi entregue para salvar nosso pecado. Ele perdoou o pecado de toda a comunidade, não foi só minha, sua, foi de todos nós. Nós somos criados para a imagem e semelhança de Deus, e em Gênesis 26. Se Deus pode perdoar, nós também podemos. Se Deus pode amar, também podemos amar. Agora, no estudo há pouco, o velho falou que um dos mandamentos mais importantes era amar o irmão como a si mesmo. Essa é a parte mais importante do perdão. Se você ama o seu irmão, você consegue perdoar. Por mais que seja difícil perdoar, mas você consegue perdoar. Porque você ama ele mais do que o ódio. Você não tem ódio daquela pessoa. O ódio é uma coisa momentânea. Que não devemos fazer com que ele tenha a nossa vida. Temos que ter amor ao irmão. Devemos cativar ao irmão. Perdoar acima de tudo.
calma, eu estava começando a conversa, eu vim calma. Gabriel. Falando sobre o perdão. Feliz aquele, Salmo 32. Feliz aquele cuja maldade não perdoa, cujo pecado não apaga. Feliz aquele cujo Deus não acusa de fazer coisa e que não há de faltar. Somos felizes nós, porque somos amados por Deus e sabemos que Ele pode perdoar. Hoje, eu quis trazer para vocês esse tema, perdão, porque eu vejo muitas vezes brigas aqui dentro da igreja e não gosto de como as pessoas tentam resolver o problema. Elas tentam resolver o problema agredindo mais ainda as outras pessoas. Resolver, aumentando mais o ódio com a outra pessoa. Eu mesmo briguei com alguns aqui e tentei falar que isso era melhor. Pensando que fazendo isso era um bom de ajuda e pedir perdão para mim, mas não estava errado. Quanto mais rápido pedir perdão, é o melhor para nós. Não devemos deixar o ódio acumular a cada dia. Devemos, naquele momento da briga, refletir um pouco e pensar: nós não sabemos o que fazer. Quem lembrar essa frase quando você estiver aqui? Nós não sabemos o que fazer. Deus então e nos perdoa, mas nós pensamos que esquecemos de tudo. Pedimos Deus para que não aconteça coisas piores, porque até mesmo uma briga ocorre morte. Pessoas feridas não são machucadas exteriormente, mas também fisicamente. Esse é um Gabriel. Devemos lembrar que Deus fez por nós. Ele perdoou o pecado de cada um. Deus, embora tão feliz nos deixou, embora o Pai Nosso, Ele diz: perdoai nossos inimigos, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Será que nós perdoamos mesmo eles que não ofendido? Ou será que ele perdão pela boca para fora? Será que dentro do nosso coração nós olhamos realmente para aquele erro que Deus perdoou? Muitas vezes, eu principalmente, falo da boca para fora. Muitas vezes, qualquer um de nós faz isso. Mas, parando para pensar um pouco, nós estamos muito errados, porque perdoar é uma virtude que Deus nos deu. E devemos estar no momento certo, na hora certa. E a hora certa é o momento que estamos em plena discussão com nossos irmãos. Esse aqui vem. Isso aqui? Nós sempre estamos buscando a cada dia da aproximar de Deus. É lindo. E às vezes numa briga nós acabamos fazendo que fique mais distante. A conclusão que eu cheguei quando estava fazendo isso, essa pregação, é que perdoar é o modo de nos aproximarmos de Deus. Então, se você quer se aproximar de Deus, perdoe o seu irmão, ame o seu irmão. Não deixe que a raiva tome conta do seu coração.
de hoje, faça com que o seu irmão, o que ele não que você mesmo quiser, perdoe acima de tudo, para poder e nos aproximar de Deus e estar com Ele a cada dia. Eu busquei também o texto da Bíblia e fiquei um texto, depois de algum tempo de William Shakespeare, que diz que é uma palavra. E a depressão forte com boa pessoa, ela vai cair de vez em quando, e você precisa perdoar por isso. Aprende e falar pode aliviar todas as emoções. E como é um mundo para confiando e apenas segundo para destruir. E que você pode fazer uma coisa em um instante, no qual será remediado pelo resto de sua vida. Devemos aceitar o erro de uma pessoa imperdoável por esse erro. Aprendendo e falando, conversando com o irmão civilizadamente, podemos aliviar a dor do momento. Descobrimos que a noção para cumprir uma cidade não faz destituir pelo fato de perdoá-la e achar que somente ela está errada. E aceite que você vai posicionar no qual você será o resto de sua vida. Perdoe o seu irmão naquele momento difícil, para que tudo você não venha se arrepender do que tinha feito. Porque o maior significado na vida somos nós, porque estamos perdendo naquele momento um amigo. Tem uma frase que está com a razão errada. É admitir que o outro também está com a razão. Esse dia que estava no Facebook, como sempre, e hoje uma palavra falando significa família. E família significa nunca voltar, nunca existir. Lembrei dessa e nós somos uma família. Qualquer você conheça é a família que você escolheu para você. E não significa você tem que para lá, você lembra dessa família. É aquela pessoa que você não deve abandoná-la. E deixa de perdoá-la para você se entender. E acha que essa pessoa está errada, ou não é para você. Não é para ela. Você não está errado. Perdoe o seu irmão acima de tudo. Faça com Deus. Ele, o único que ele tinha, ele pegou na nossa mão para morrer por nós. Perdoa todos os nossos pecados. Se você quer estar próximo de Deus, perdoe, porque ele também perdoou.